e encontrá-la assim com nossos pequenos, nossas crianças, nossos filhos, fazendo parte deste momento especial de adoração. Rever alguns rostos de pessoas que a gente sabe que estavam batalhando, convalescendo em alguma doença e graças a Deus já estão conosco. Mas também sabemos de algumas outras que hoje estão em casa e outras estão nos hospitais por causa destes males que ainda temos que enfrentar. Então fazemos bem em lembrar-nos e orarmos pela nossa irmã Esmeralda, não é? Já há um tempo atrás conversei com ela, esses dias atrás tentei novamente, não foi possível, mas sabemos que ela está batalhando e que Deus ajude a encontrar o caminho certo para saber sair desta situação. Às vezes nós colocamos toda a nossa confiança, e não estaria errado, mas errado é colocar toda a confiança em apenas recursos humanos, nos médicos. Eu creio nos médicos, eu sei da importância deles, mas também eu sei que tem hora que o médico diz, já não sei mais o que fazer. E é nessa hora que Deus entra. E quando o ser humano se coloca diante do médico dos médicos, então esse médico nos ajuda a superar toda e qualquer doença. Eu não vinha para falar isso, mas tenho que lhes dizer. Deus, queridos, Deus em seu imenso amor, quando nos fez, e isso é difícil muitas vezes de ficar pensando, difícil de gastar tempo nestas coisas, mas faríamos bem em pensar como Deus nos fez tão perfeitos. E uma das coisas maravilhosas que Deus colocou em todos nós quando nos fez é um sistema imunológico. Todos nós temos defesas e chama-se isso um sistema, porque é um complexo realmente. E é um sistema que ele vai se adequando e se aperfeiçoando com o passar do tempo. Por exemplo, nós temos a filhinha do nosso irmão Márcio e da irmã Daniela, Manuela, perdão. Isso, a Manu. E aí quando ela vem, os primeiros dias, esse sistema está quase que assim, em branco, não está preparado para quase nada. Por isso que nossos filhos, nesses primeiros dias, eles precisam estar sempre distante da maior quantidade de pessoas. E a recomendação é essa, não é? Passado esse período, quando esse sistema começa a trabalhar melhor, agora elas podem estar em contato com as outras pessoas. E à medida que ela for crescendo, ela vai ir encontrando outros vírus, outros bichinhos mais, e o corpo dela vai ir se preparando para fazer frente. Bem, a ciência nos ensina hoje que todas as doenças podem ser vencidas pelo nosso sistema imunológico. E se você me perguntar se o câncer, sim, também o câncer. E se você me disser assim, pastor, e a AIDS também? Sim, a AIDS também. Porque senão Deus não seria justo em ter nos feito e ter nos colocado num mundo que sofreria câncer, AIDS, ebola e tantas outras coisas mais. Mas Deus nos permite viver ainda num mundo assim, porque Ele sabe que tu e eu podemos desenvolver um sistema imunológico multiresistente. O que significa então isso, queridos? Que nós não vamos ficar doentes, que não vamos pegar doença? Não necessariamente. Mas que quando pegamos, passado um tempinho, fazendo tudo que é certinho como Deus pede, tu e eu vamos superar essas doenças. Esse é o compromisso de Deus conosco. E é por isso que Ele disse, eu sou teu médico que te sara. É essa a razão. Então, aí é onde nós precisamos encontrar
essa receita médica dele. Porque o que é bom, vamos dizer assim, então, para o André, não necessariamente é bom para mim. Por quê? Porque o organismo dele é um pouquinho diferente do meu. E por sua vez, do Márcio. Então, Deus age no organismo de cada um de nós. E aí onde tu e eu, individualmente, precisamos estar em tamanha comunhão com Ele para sabermos o que Ele diz de como devemos cuidar do nosso organismo. Alguns de nós temos que cuidar mais, por exemplo, do sono, porque é Ele que ajuda a fortalecer nosso sistema imunológico. Mas sabiam, há pessoas que elas, regra geral, pessoas assim que elas vão dormir meia-noite, 1h da manhã, são pessoas noctívagas, se diz assim. E elas não se afetam tanto assim como aquele que não deitou às 9, 10 horas da noite. Então, se eu preciso dormir, e regra geral, 2 horas antes de meia-noite, para meu sistema funcionar melhor, então eu preciso dormir antes. Mas eu estou bem na alimentação, mas se estou mal no meu descanso, meu organismo vai sofrer. Então há um conjunto de coisinhas que Deus nos orienta para que nosso sistema seja poderoso. Assim, meus queridos, eu falo isso com muito carinho, com muito amor para a minha igreja, para que esta igreja seja sempre uma igreja de pessoas cada vez mais saudáveis. Está proibido então vir doente aqui? Não. Porque esta é a casa de Deus. Os doentes também podem vir aqui. Nós estudamos na lição agora há pouco que os pobres sempre os teremos. É Deus que disse: os pobres sempre os tereis. E como parecer assim, e vocês têm que se preocupar com eles. Então eu mudaria um pouquinho agora isso, eu diria assim: os doentes sempre nós os teremos. Contudo, os doentes não serão os mesmos sempre. Uma vez vieram doentes, ficaram um tempinho doentes aqui, mas quando aprenderam a respeito de como Deus nos cura, então nunca mais eles ficaram doentes. Disso já não, se curaram. Pode ser talvez uma outra doença. Estou lhes falando isso também nesse contexto da pandemia. Vocês sabem, se há um povo que sobreviveu e de forma assim extraordinária, logo vocês vão ter mais informação sobre esses estudos, de como em meio a esta pandemia o povo de Deus sobreviveu. Claro, muita gente sobreviveu também, mas muitos deles ficaram com tremendas sequelas. Agora, querem ver o povo de Deus como passou por esta pandemia? É diferente. E você, tu e eu fazemos parte desse grupo. E essa é uma bênção. Esta é uma bênção. Assim, Deus nos ajude. Mas vamos lembrar-nos de nossos doentes, de nossos queridos, e vamos orar por eles. Que Deus possa, na sua misericórdia, alcançá-los, ajudá-los ali onde eles estão. Bem, hoje eu gostei também assim da programação. Hoje é um dia muito intenso. Agora há pouco estava falando com o nosso irmão Toninho, ele trazendo as novidades quanto à reforma. Irmão Toninho, podes vir aqui, quem sabe assim, de primeira mão já informa para nós, porque a liderança da igreja está preocupada em termos uma casa, a casa de Deus, cada vez em melhores condições, não é? Porque com o tempo algumas coisas vão se deteriorando e não é bom que fique assim. Quais são as boas novas, querido irmão Toninho? Agora sim. Ok. A nossa igreja, desde quando foi construída, né, pastor, não teve muita evolução no prédio, né? E a gente pensa que a gente tem que melhorar, porque a coisa vai deteriorando cada dia mais, né? E a gente tem que, assim como a gente cuida da casa da gente, muito mais da casa de Deus, né? Então isso é importante. E então a gente já vinha planejando, conversando com alguns líderes aí, sobre a questão do teto, que o pessoal vinha já reclamando, porque, né, realmente cai sujeira, sai. Então a gente pensou, realmente, a gente vai começar e tem que começar de cima para baixo, é lógico, né? Porque senão vai sujar as paredes e tal, então tem que ser de cima.
E então nós convidou nada melhor do que o nosso irmão da igreja, nosso irmão Eduardo, que já morou aqui em Casa Branca, inclusive era o irmão dele, um tempinho, inclusive ele falou nisso ontem aqui, falou, puxa, nós pensamos por que não abriu nossa firma, talvez poderia estar em Casa Branca ainda e tal, porque eles gostaram muito de Casa Branca, né? É o Pardal, que é o, né? E o Eduardo. E ele esteve aqui ontem, então aí, fez um orçamento pra gente aqui, de acordo com o que a gente pediu, que é fazer o teto aqui de drywall, né? Gesso. E então vai ficar cerca de 10 centímetros ali para baixo desse, não tiraria isso aqui, tá bom? A estrutura ficaria embaixo, pendurada. E então toda a estrutura aqui de gesso, até esse nível aqui, que seria aqui o nível desse primeiro degrau. Exatamente, que seria isso aqui. Aqui começaria mais ou menos no meio daquela, ali onde está esse começo aqui, o forro ali, viria então o forro um pouco mais baixo e aqui faria uma sanca aqui, certo? Fechando em cima. Nessa sanca aqui ficaria tipo de uma uma canaleta, né, que poderia colocar LED, né, e tal, alguns LEDs. E aqui será feito, né, uma aqui em volta aqui uma moldura, né, uma moldura também de gesso aqui em volta aqui. Também na entrada no hall ali no teto, uma moldura também de gesso no teto ali, para melhorar o hall ali de entrada. E então seria feito nesse sistema. Aqui seria 3 plafond de 40, né? Ele colocou 40, eu não sei se realmente existe, porque aqui eu não consegui, só tem de 30 aqui nas lojas que eu vi aqui. O pessoal está me desconhecendo de 40, mas a gente vai ver. Enfim, 30 ou 40 seria 3 plafond aqui, e desse lado aqui, que ele falou que vai ficar muito bom. E essa parte da frente aqui a gente poderia colocar 2 ou colocar aqueles spot, né? Que não vinha na minha cabeça agora. O Márcio me ajudou ali. Spot, aqueles pequenos, né, aqui. E o pastor deu uma outra ideia agora aqui, né? De jogar aquela luz amarela, assim, né? Jogando aqui para cá, que vai melhorar a questão da câmera ali também, né? Da transmissão, né, pastor? Então, essa é a ideia. Então, quer dizer, tudo isso um serviço muito bom, que eles trabalham muito bem ali, que é o Gesso Dois Irmãos em Leme, né? O pessoal ali, há muitos anos já. E, então, quer dizer, por um custo acessível, que dá para a igreja encarar. Nós estamos conversando com vários líderes já agora, tá, todo mundo achou que ficaria um preço bom, né, Márcio? Você está realmente aí, né? Fala o preço? Mas seria R$ 7.200. Todo o sistema. Tudo. Eu tive até uma outra ideia, professor, vou colocar aqui agora já de uma vez. Aqui, como aqui dá 32 centímetros essa paredinha aqui, ó, pegaria 32 para cá também e puxaria uma paredinha de drywall aqui. No outro canto ali a mesma coisa, uma paredinha de drywall. Queria fechar um pouquinho aqui. Não veria quem está descendo nem quem está subindo a escada, e as paredes laterais, para quem está sentado ali não vai ver aquela ali, aqui também não vai ver essa parede lateral aqui, só o fundo seria. Esse aqui, mas aqui é uma questão à parte, porque esse aqui aumentaria mais R$ 950. Então eu falei, olha, bom, isso aqui como foi uma ideia minha, na hora assim, tal, eu falei, bom, depois a gente discute isso aí, vê isso aí, mas eu acho que ficaria legal, tampa depois para não ficar um buraco ali, tudo fechadinho, tudo certinho, então fica uma coisa muito boa. Então, esse é o prazo. Né? Quantos gostaram aí do... E aí, gostaram da proposta, queridos? Que bom. Muito obrigado, queridos. É isso mesmo. Para a casa de Deus, sempre o melhor e com muito carinho. E agradecemos, irmão Toninho, assim, essa disposição de correr atrás dessas coisas. E eu creio que logo começamos, arregaçamos as mangas e já vamos ter aqui. Agora, sim, aí nós vamos para a pintura, né, que vamos fazer. A Márcia deu a ideia que podia fazer até um mutirão, se quisesse ali, tá? A gente faz. Isso. E a iluminação também. A iluminação é pouca coisa, gente, porque aí não vai mudar muito a questão de fiação dos lugares que estão aí. Sim. Então também seria pouca coisa, nada que a gente não possa fazer. Aí depois a gente desce. A Fábia já quer começar a lixar os bancos. Sim. Já se empolgou. Tá certo. Põe a pessoa vai lixar tudo aí. Mas enfim, gente. Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude realmente que essa igreja vai ficar confortável, agradável, né, para as pessoas se reunirem. E aproveitando aqui, pastor, já pedindo que vocês não esqueçam da divulgação, que domingo que vem nós teremos aqui cantando, aqui uma programação especial. Quem que é? Domingo que vem à noite?
Não é mais pastor, é cantor, né? Mas é Gabriel Francischini, então, certo? Que ele se dedicou só à obra agora da música, né? Ali, esse ministério da música. Então, Gabriel Francischini vai estar aqui às 7h30 da noite. Então, domingo que vem, uma programação especial. Foi pastor nosso aqui já, o Maria conhece. Então, convide as pessoas, tragam as pessoas. Eu já convidei várias pessoas, eles dizem que vem, né? Para domingo que vem, então, às 7h30 da noite aqui, Gabriel Francischini cantando para nós aqui. E vai ser uma bênção, com certeza. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Irmãos, todo este programa, este projeto, e aqui apenas apresentamos uma primeira etapa. Aí depois vem as outras etapas, como ele já mencionou, são os bancos, e tem outras coisinhas que pouco a pouco vamos fazer, por etapas, não é? E em cada etapa só podemos avançar e ir para outra quando contamos com os recursos, e esses recursos nada são as nossas ofertas. Pastor, então eu vou ter que dar agora, se é 7.000 isso, eu vou ter que dar mais, muito mais. Vou lhe dizer, não necessariamente. O que tu e eu precisamos é ser fiéis a Deus na nossa oferta e no nosso dízimo. No dízimo não temos mais o que falar, apenas a 10ª parte. De tudo aquilo que nós ganhamos, recebemos a 10ª parte. Quanto à oferta, Deus não disse, você precisa dar X valor, porque vamos ter reforma. Não, Deus nunca disse isto. Deus sempre dirá o tempo todo, você vai ofertar de acordo ou conforme as bênçãos que eu te dei. Estou colocando em outras palavras, mas ele disse assim, é conforme as bênçãos de Deus. Então, Deus te abençoou bastante, querido. É você que vai decidir quanto que você dará. Se por alguma razão você disser, não foi uma bênção, então não vou te dar, você é livre. E Deus vai olhar e dizer assim, para aí, eu acho que você não me entendeu, mas tudo bem, não vou ficar zangado, chateado contigo, porque hoje você não ofertou. É porque você sabe, você está entendendo que eu não te abençoei, então deixa eu mostrar melhor. E aí Ele vai te mostrar. E quando você vir as bênçãos de Deus, você vai ser movido a dar o que corresponde a Ele. E aí você vai dizer, e aí agora quanto te dou? 5, Senhor, 10, tá bom? E você vai sentindo 50, mas vai me faltar, e eu tenho os compromissos. Senhor, olha, de coração, tá bom, R$2, quase que falo R$2, não é? Querendo ser mais real, assim, R$2. E aí Ele vai olhar e vai dizer assim, filho, é isso, de coração você me dá isso? Sim, é o que eu tenho agora. Tá bom. E Ele aceita R$2, queridos. E aí Ele continua com o compromisso de te abençoar, porque foste fiel. R$2, planejaste e está aqui. E aí você me dirá, pastor, e o que vamos fazer com R$2 aqui nessas etapas de reforma? Nada. Não se preocupem, queridos. É Deus que multiplica os R$2 quando damos de coração, quando planejamos, quando dizemos, Senhor, é isso tudo. Agora, cá entre nós, quanto que nós vamos dar a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado? E aí temos que avaliar. Não adianta dizer assim, Senhor, minha oferta está aqui pelas bênçãos, pela vida, pela saúde, está aqui. Não, por algo específico. Nesta semana, e aí por isso que livro de Coríntios, Paulo diz assim, no começo da semana, se reúne a família, separa e diga quanto que nós vamos dar. Isso tem que ser algo planejado, período a período. Você, junto com a família, decidir, o Deus nos abençoou esta semana, quanto vamos dar? Eu vou lhes contar rapidinho aqui um incidente assim. Anteontem e ontem especialmente, conversando lá em casa. E agora, quanto que nós vamos dar de oferta? Porque na verdade nós perdimos R$8.000, vou dizer assim. Senhor,
É muito dinheiro, vai me faltar. Podias ter ajudado, podias ter, e não perder esse valor. Então, Senhor, não tem oferta. Aí eu estava assim, falava com elas, com a minha família, e dizia assim, e cada um começa, sabe, assim, não, mas podia ter sido assim, eu podia ter feito, eu isso, eu aquilo, as lições da vida. Esse é o processo, queridos. Toda circunstância, boa ou má, tem que ser analisada, e em base disso, diz o Senhor, está aqui a minha oferta. E se assim fizermos todos, nós sempre, queridos, nós em breve teremos esta casa reformada para a honra e glória de Deus. Eu sempre olho para esse piano, e não creiam que eu olho assim com despeito, se diz assim, ou né, algo assim, não. Aliás, porque se alguém está pensando assim, esse piano tão velho lá, que faz passar vergonha, quem sabe? Aparentemente deve ter uma certa razão, mas não sei se vocês sabiam. Estes pianos, pela idade, eles se tornam relíquias. Eu tenho um piano em casa que é de 1938, custa uma fortuna. Custa muito mais do que um carro. Então, às vezes nós, assim no erro, às vezes, vamos reformar tudo, já tira isso porque já não combina. Talvez assim no momento, mas com um trato, sabe, ali, esse piano vai combinar, que esses pianos sempre vão combinar com os ambientes. Agora, o que sim estamos precisando, e estou vendo aqui muitos meninos e meninas, é que eles comecem a tocar. E o piano é deles, é para eles, não é? Porque a música faz parte do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, como igreja, vamos sempre colocar à disposição esses instrumentos também. Assim, pois não, sim. Ok. Isto, certamente vamos precisar dar uma reforma. Não será muito caro isto, ok? E aí, bom, a comissão que vai determinar também. Há quem diga assim, pastor, é melhor ter um piano elétrico. Tá bom, faz mal, não é? Pesa menos, porque esses negócios pesam muito. O cupim, ele gosta e ataca o tempo todo. Já um piano elétrico é diferente e o som é o mesmo. Enfim. Mas vamos depois discutir esse assunto também. Assim, queridos, a nossa reforma começou, e que Deus traga recursos através de cada um de vocês. E eu sempre vou perguntar à irmã Genir, e aí, irmã Genir, quanto que entrou esta semana? Não é? E aí nós vamos ver também ali os relatórios para ver como que estamos indo, e vocês vão estar acompanhando quanto está entrando, quanto está saindo, não é? Para terem uma noção de como que estamos na nossa fidelidade. Bem, mal começamos o ano e já estamos quase que nos atropelando com muitas atividades, muitos programas. E é porque o tempo, na verdade, queridos, está tão escasso, exíguo, e mais ainda quando pensamos que Jesus está voltando. Sentem que Jesus está voltando, queridos? Sentem isto? É quase como quando cantamos, não é? Estamos já ouvindo o soar das trombetas, não é? Porque essa é a cena, Jesus voltando com milhares e milhares de anjos, e eles com suas trombetas ecoando ali no horizonte, no firmamento. Será algo espetaculoso, e parece-nos como que já ouvindo esse som, Jesus voltando. O que significa que temos pouco tempo para nos preparar, se ainda não estamos prontos, e temos pouco tempo para poder levar este evangelho, estas boas novas da salvação, para outras pessoas, em especial os mais próximos de nós, nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos. É duro quando a gente pensa, e eu penso muito quanto a isto, que quando Jesus está voltando, e aí Apocalipse diz, e todo olho verá,
E aí as pessoas olham e aquela nuvem que vai crescendo, crescendo, e aí depois não é uma nuvem, é Jesus voltando. Aí algumas pessoas entram em desespero, porque eles era verdade. E agora? Eu nunca fui à igreja. E é verdade, Jesus está voltando. E eu vou ser salvo. Eu nem estudei a Bíblia. E nesse desespero, algumas dessas pessoas vão se virar, vão começar a correr para cá e para lá e vão se esbarrar, vou dizer assim, conosco. E aí vai dizer, você sabia? Porque provavelmente, em tese, tu e eu vamos estar felizes. Eu não sou Salvador. E aí eles vão nos contar, você sabia? E você nunca me falou. Aí eu lhe pergunto, você vai continuar feliz, olhando Jesus, e olha para eles, azar seu, mas eu vou ser salvo. Será que vai ser assim, queridos? Eu não consigo mentalizar essa cena dessa forma. O que significa é que nem nós seríamos salvos se não nos preocuparmos em ajudar essas outras pessoas. E estamos com pouco tempo. Então, nós precisamos viver com esse sentimento de urgência. E que todo tempo é tão pouco para preparar-nos e para espalhar esse evangelho. E é nesse contexto que ele digo assim, parece que estamos nos atropelando. Mas não nos vamos atropelar. Mas, por exemplo, hoje deveríamos ter uma comissão de igreja. Nós não vamos tê-la mais. Porque senão seria mais uma atividade e você vai ficar ali atolado com tudo e aí não dá certo. Porque hoje nós temos também uma reunião importantíssima lá no UNASP. Já vinha sendo anunciado alguns dias atrás, já algumas semanas atrás, e especialmente para a equipe de recepção, ok? A equipe de recepção, e aí fazem parte disso, o Ministério da Mulher, Ministério da Recepção. Eles estão pedindo também a presença do pastor, e por ali vocês já veem que é importante essa reunião, né? E dos anciãos da igreja, não é? E eu diria então, se não forem todos, pelo menos um representando. E outro dia falava para a irmã Fábia, menos mal, não é, que a irmã Fábia também é anciã da igreja, não é? Então ela já vai como anciã da igreja e vai como líder do ministério da recepção também. Então numa pessoa só já resolvemos tudo, não é? Mas se os outros puderem ir, será muito bom. E essa reunião é hoje à tarde, das 15 às 18 horas, lá no UNASP. Não é? Então as igrejas estão se mobilizando, estão indo em seus carros e assim por diante. Por essa razão nós não teremos a comissão de hoje, tá bom? Mas é urgente a nossa comissão também, porque estamos organizando nosso planejamento, nossas ações para o resto do ano. Então nós vamos achar um tempinho no decorrer da semana para, através do Zoom, quem sabe então nós reunirmos. Se não for viável isto e for necessário algo presencial, então vamos buscar também uma outra data para que seja presencialmente, ok? E hoje, queridos, hoje temos mais duas atividades, teríamos aqui. Hoje também era para nós começarmos a fazer o recadastramento, diríamos assim, não é? E coordenados pela Secretaria da Igreja. Porque vocês sabem, há um cadastro teu e meu aqui na igreja. Só que você já se mudou de residência, já está em outro endereço, o seu telefone já, você trocou o número, já é outro chip, e então esses dados estão totalmente desatualizados. No caso, vamos supor, não é assim, se fosse o Márcio, agora ele está casado, então tem que figurar ali casado, não é assim? Então tudo certinho. Temos que atualizar. E entre essas coisas também uma fotografia da gente. Bem, mas vocês sabem, hoje não está conosco a irmã Kátia, e um dos motivos de oração nosso como igreja é pedir por ela e pelo irmão Paulo, não é? O seu esposo.
Então disse que ela fique tranquila, que não se preocupe em termos que fazer agora isso. Nós teríamos ainda os próximos sábados e aí faremos este recadastramento. E aí, assim, a irmã Fábia já foi fazendo alguma coisa assim, e isso a gente agradece, não é? Isso é muito bom, irmã Fábia. Aí o resto ela vai fazendo isso. Agora, não se esqueçam, precisamos imagem, fotografia de cada um ali assim também para poder completar. Tá tirando? Por isso que eu falo. E aí me perdoem os homens, né? Eu sou aqui, mas eu tenho que reconhecer, eu tiro o chapéu para elas. Nós estamos indo, elas já estão voltando. E com tudo pronto já, elas fazem assim. Então, por isso que a igreja é abençoada quando temos mulheres assim, não é? E na liderança melhor ainda. Bom, uma outra coisa que tínhamos que fazer também hoje, e temos que fazer e de forma em caráter urgente, e eu já vi que a irmã, na entrada, vi que ela já também tinha feito. Vocês receberam uma folha onde vocês colocam o nome de vocês e o nome de 5 amigos, 5 familiares, 5 pessoas que você quer que vão contigo lá para os céus. Bom, você quer. Caberá a eles dizer, eu também quero. Eu imagino que eles nunca vão dizer, em sua consciência, eles vão dizer, oh, fulano, não é? Você não, me deixa aqui. Mas pode ser que alguém diga isso. Mas você fez a sua parte, você colocou o nome dessas pessoas. E não apenas 5, se você tem 10, 15, não faz mal. Porque neste ínterim, a partir de amanhã, às 5 horas da manhã, na verdade, 4h59, entra em ação um programa em toda a nossa Associação Paulista Central para nós prepararmos e orarmos por estas pessoas. Então, este é o momento para tu e eu colocarmos o nome dessas pessoas. E eu perguntaria, alguém aqui que não tem pelo menos 5 pessoas que gostaria salvá-las para Cristo? Eu creio que todos temos muito mais nomes. Vamos preencher 2 folhinhas, quanto seja necessário, porque nossa parte, a tua parte é colocar o nome. A parte de Deus, aliás, antes, a parte de todo o programa é que nós vamos orar. E aí há um batalhão, põe batalhão nisso, de pessoas de oração. São os pastores. São todos os pastores da associação que estaremos orando ininterruptamente por estes nomes. Agora, é a oração da gente que vai fazer a diferença? Não, é apenas uma intercessão. E haverá muitas outras pessoas em todas as igrejas orando por todos esses nomes. Será isso que vai fazer que, então essas pessoas acordem? Não, mas apenas isto é intercessão. E o Espírito Santo de Deus verá o quanto tu e eu estamos orando por eles, e ele virá e tocará o coração destas pessoas. Ele vai movê-las a dizer assim, vai para essa programação. Ela vai despertá-las e se liga a TV, liga o seu celular ali para assistir o programa do Envolve. E eles vão ouvir mensagens impressionantes. 21 dias com mensagens assim de grandes pregadores do mundo todo. Vou dizer assim, não é apenas aqui da nossa associação. Com música especial, música que nós gostamos de ouvir e cantar a cada dia. E não fosse pouco isso, na sequência, aí vem a Semana Santa. Então estas pessoas vão ficar impressionadas por Deus com tudo isso, e elas vão tomar uma decisão ao lado de Jesus. É assim que Deus trabalha, queridos. Então, se alguém por alguma razão ainda não colocou os nomes, ou agora está se lembrando de mais 2, 3 nomes, coloque também, tá bom? E eu estou aqui com os nomes dos irmãos lá da igreja de Tambaú. No primeiro dia eles já começaram a preencher e me deram, e todos eles têm membro aqui que colocou 10 nomes.
5 era pouco para ele, não é? Porque é assim, queridos. Agora é como se o Senhor salva meu amigo, e é Deus que vai fazer, não é? Bom, isso a irmã já fez, alguns de vocês já preencheram, e hoje nós temos um outro programa, e cadê o relógio? Tenho ainda algum tempinho. Vocês sabem que como igreja, irmãos, precisamos contextualizar-nos na sociedade e no mundo em que estamos. Eu estou vendo esses meninos aqui, e eu estou feliz por ver esses desbravadores, não é? São desbravadores. São eles que daqui a pouco vão estar aqui tomando parte, liderando a igreja. Mas antes disso, tu e eu, que somos de uma geração antiga, e eu no meu caso, eu não pertenço a uma geração anterior, eu sou dos baby boomers, daqueles que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, então tiveram filhos, eu sou parte desse grupo. Vocês são novinhos, vocês estão olhando aqui, não, nem estou dizendo assim, você também, você não, porque eu estou com mais de 60 anos, então eu já tenho já percorri bastante, uma estrada longa que ficou para trás. Se eu conversar com eles do meu jeito como aprendi naquele tempo, não conseguirei me comunicar com eles. A linguagem é diferente. Eles falam português, mas eles têm outras palavrinhas com outros sentidos. Eles têm outros interesses que não eram os meus. No meu tempo, para mim era interessante, por exemplo, sábado à tarde, subir a montanha. No meu tempo, podia me dar um aparelho, eu ficava, segurava um pouco, deixava lá. Não era interessante. Agora, para eles, coloca um aparelhinho nas mãos deles. E se for um celular, então nem se fala. E se for um tablet, então o mundo deles é diferente. E precisamos contextualizar-nos. Precisamos aprender a lidar com eles. Por isso, a igreja de Deus, e especialmente aqui nesta associação, e eu faço questão de dizer aqui nesta associação, queridos, ela investe na sua liderança, em vocês líderes, e lhe dá de graça um curso que lá fora, um curso desse nível não sai por menos de 3.500. Outro dia estava procurando alguns cursos, vendo alguns cursos no SECAD, que é uma instituição vinculada a apresentar cursos na área de saúde. Assim, o mais baratinho que achei, do meu interesse, 3.500. E eu fiz algum tempo atrás um desses cursos. Paguei. Agora, queridos, a nossa organização faz tudo isso de graça. Então, hoje é o dia D para as matrículas da Universidade Missionou, em duas modalidades: formação em ministério. O que significa isso? Que nenhum líder da igreja, nenhum líder deve deixar de se matricular. Vai ser líder da igreja, precisa estar matriculado, tá bom? Tem um valor, tem, e vai aparecer ali, até é simbólico, mas ainda para alguns vai ser assim: pastor, eu não tenho esse dinheiro. Tá bom, aí tem um voucher, e eu coloquei à disposição da equipe de comunicação da igreja e da sonoplastia, eu coloquei esses 2 vouchers e o link para vocês também entrarem e fazerem a matrícula. E aí, queridos, você tem para escolher 2 modalidades: ministério, formação em ministérios, para você ser um melhor líder. E se você por alguma razão não é líder e quer fazer o curso e de graça, então ali tem nova criatura, chama-se assim o curso. É para rever conteúdo, conceitos, ensinamentos de nossa igreja. Então tem 2 vouchers e tem um terceiro voucher. Esse terceiro, queridos, está valendo
os cursos que nós chamamos da Escola da Andrews. Esses cursos, eles sim, têm que ser pagos. R$49, R$50. Só que se hoje e até amanhã, às 10 da manhã ou às 10 da noite, agora já errei, mas está ali no voucher, você pode usar e você tem gratuidade. Tudo isso para que ninguém de nós deixe de participar. Então, é só pedir para a equipe de comunicação e a equipe de sonoplastia algumas dessas informações, tá bom? E que façamos então as nossas matrículas. Qual a razão? Preparar-nos para melhor lidar com esta nova geração. Vamos ter um templo bonito, eu creio nisso. Logo vamos ter isso. E como a irmã Fábia disse, com bancos melhores, eu creio nisso. Mas de nada adiantará termos tudo isso e não sabermos lidar com as pessoas que virão. Eu estou imaginando que domingo que vem, não sendo este o próximo, quando o pastor, o nosso amigo Gabriel Francisquini vier aqui, isso vai estar lotado, não é? E nós precisamos, sabe assim, encher a nossa igreja com pessoas, impressioná-las com a mensagem de Deus. E na voz dele, uma voz grave, melodiosa, aveludada que ele tem. Quem me dera eu estar aqui para acompanhar toda essa programação. Mas vocês vão trazer seus amigos, tragam-os. E especialmente esses que vocês, pelos quais estão orando, faça chegar o convite a eles também. Então, temos que preparar-nos para saber lidar com todas essas pessoas, tá bom? Terminado esse período de merchandising aqui, queridos, me perdoem por gastar o tempo assim, mas é só para chamar a atenção, não é? Para que não deixemos de estudar. Não se permita, sabe? Deus vai lhe cobrar disso, porque não é porque a associação está fazendo o curso que Deus vai cobrar. Ele, mesmo que a associação não fizesse, Deus iria cobrar, porque Deus diz assim: quando Ele vier, Ele não vai dizer apenas assim: que bom que você sempre esteve na igreja, então você vai ser salvo. Não é esse o critério. Deus vai dizer assim: eu te dei oportunidades. Quantas delas você perdeu? Quantas delas você aproveitou? Então Ele vai nos avaliar até pelas oportunidades que Ele nos deu e nós não soubemos aproveitar. Então nossa salvação, ela é um complexo de muitas decisões. Que nenhuma delas falhemos e que Deus nos ajude a estar prontos. Meus irmãos queridos, Luiz Cláudio, conhecem Luiz Cláudio, cantor? Acho que os de a velha guarda, lembramos mais dele. Entre muitas músicas que ele canta, disse: eu quero uma igreja. Você lembra agora? Eu quero uma igreja e que fale do amor de Deus. Eu quero uma igreja. Ele faz uma lista de coisas assim, quase que impossíveis de ser uma igreja, de haver uma igreja assim. Mas quando ele canta isso, queridos, e era bom que nós sempre nos lembremos disso para dizer assim: é essa igreja que nós temos que ser. E eu sei que essa é a igreja que tu queres. Uma igreja que quando você vem, você encontre, como agora há pouco na oração foi pedido, que a mensagem seja aquilo que nós precisamos, aquilo que você mais necessita. Imagina então, você veio para a igreja nesse sábado e a sua família está se desfazendo. Você quer encontrar uma igreja que te dá certeza, a convicção de que a tua família não vai ser destruída. Mas sabe, ninguém falou de família. Mas você vai para casa e você diz: não, eu vou continuar batalhando pela minha família. A igreja como um todo, a igreja com a sua programação, ela te dá essa segurança, te dá essa certeza. Você vem hoje aqui e você veio, quem sabe, você mesmo deprimido. Você está batalhando com a depressão.
Ou você veio preocupado porque alguém da tua família está com depressão? Mas quando você volta para casa, você vai na certeza de que você vai vencer. E por quê? Mas ninguém falou sobre depressão. Aliás, porque se nós abrimos a Bíblia em busca de um tema sobre depressão, dificilmente vamos encontrar. E não forçando muito, mas um pouquinho, se tivermos que falar sobre depressão, que não é o meu tema nesta manhã, aí, claro, eu pegaria a experiência de Elias, do profeta Elias, se lembram? E hoje entendemos que Elias caiu em profunda depressão. E como a vida de todo ser humano, tem hora que estamos lá em cima, está ótimo, está muito bem. No caso dele, pregamos, falamos, Deus se manifesta através da gente, faz uma demonstração maravilhosa, extraordinária, desce fogo do céu, estamos lá em cima. Daí a pouco, lá no oposto, como se fôssemos bipolares, e lá, querendo morrer. E era o que Elias dizia. Então, poderíamos até usar assim, mas ninguém prega sobre isso. Mas você vai para casa e diz: não, eu vou vencer. É a programação como um todo da igreja, queridos. É o que aqui é feito e como é feito e que faz a diferença. Então, quando Luiz Cláudio canta de uma igreja assim, ele não está dizendo assim, uma igreja que pregue isso, aquilo, e que haja uma escala de temas. E temos uma escala de temas. E então, porque se um dia dissermos: olha, sábado que vem vamos falar da experiência de Elias, e aí todo mundo, todos os depressivos vão vir aqui porque querem superar a depressão. Aí no próximo sábado nós vamos falar sobre finanças, então todos que estão endividados agora vão vir aqui. Não é assim. Mas todo sábado, quando vamos em busca da ajuda de Deus, encontramos uma igreja que atende-se às nossas necessidades. Então nós precisamos ser essa igreja. Qual o segredo e como chegarmos a ser essa igreja? Duas coisinhas básicas para eu aqui deixar. O primeiro é, relembrando esse texto. Vamos para o livro, então, de novo, de Efésios. Abram a Bíblia, então, queridos. Efésios, capítulo 4. Verso 12. Porque antes de Luiz Cláudio, o cantor, é Deus que quer uma igreja assim. E o que diz Efésios capítulo 4, verso 12 em diante? Diz assim: Paulo está registrando as palavras de Jesus, inspirado por Jesus. Diz assim: Deus querendo o aperfeiçoamento dos santos. Troque essa palavrinha, aperfeiçoamento, e não está errado se você trocar assim, querendo o bem-estar, querendo que você seja melhor, porque perfeição é algo assim que nós vamos ir alcançando, e não pelos nossos méritos, mas porque é Deus operando em nós. Vamos ir superando todas as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas doenças, nossos problemas. Querendo isto, o aperfeiçoamento dos santos, e querendo que estejamos preparados para a obra do ministério. E eu gosto quando diz aqui: para a edificação do corpo de Cristo. Todos vocês têm uma casa, e muitos de vocês têm uma casa própria. Eu ainda não tenho uma casa própria, e sempre meu sonho foi assim, construir a minha casa. E eu digo, como que eu faria? E eu faço até, sempre pensei, agora nem tanto, mas penso assim: eu mesmo vou construir, para ter certeza de que vai ser bem feito. Eu sou esse tipo de pessoa assim, muito crica em detalhes, não é? Então, mas, queridos, se quando nós vamos fazer a nossa casa, fazemos questão de que ela seja bem construída, imaginem a construção, a edificação da igreja de Deus.
ela tem que ser perfeita. E como é construída a igreja de Deus, o corpo de Deus? Não é com tijolo, não é? Isso você sabe. A igreja, o corpo de Deus, a igreja de Deus é construída com pessoas. Não são elas que levam tijolo. Não, não. Em lugar do tijolo, entramos tu e eu. Nós somos os tijolos. Agora, cá entre nós, tem tijolo e tijolo, não é? E tanto que quando você vai construir a sua casa e vai comprar material, você tranquilamente chega para lá e lá na olaria vai ser assim: ó, esses ali custa isso. Agora, esses aqui de primeira, esse valor é diferenciado. E você olha o acabamento, a simetria, a perfeição, tudo certinho. Aqui, alguns estão queimados, alguns estão quebradinhos, rachadinhos. Com qual desses dois tipos de materiais você iria construir a sua casa? Você sempre vai querer o melhor, só se não puder. E você vai querer a melhor areia, o melhor cimento, o melhor tijolo, o melhor acabamento, porque é a tua casa. E Deus, querendo a edificação da sua igreja, irmãos, Ele escolhe a ti e a mim. Nós somos os tijolos. Agora, Ele, como bom construtor, às vezes eu fico aqui, só para vocês entenderem, eu fico fazendo este jogo comigo assim, que me ajuda. Eu digo, Senhor, você vai construir a igreja de Casa Branca com esse tijolo, com esse, com aquele tijolo? E eu já contei aqui e eu já pedi perdão lá em Santa Cruz das Palmeiras. Que literalmente, eu faço isso, queridos, assim. Não para zombar das pessoas, não. É para eu me conscientizar de que Deus está construindo a igreja com as pessoas, com esses tijolos. E lá em Santa Cruz das Palmeiras diz, sim, Senhor, com esse tijolo, e colocá-lo aqui como numa posição tão especial, logo este tijolo. Não, eu disse para ele, não. Falando com Deus. Mas eu fui um pouco mais ousado. Ousado não, atrevido. Pois já pedi perdão. Porque na presença dele eu disse assim, não, você é líder, não. E ele estava sentado ali no primeiro banco, e eu ali bem pertinho dele. A esposa dele estava lá do outro canto. E naquele dia a esposa quase que me deu a razão, porque ela mexeu a cabeça assim. Quase disse, te falei. E quando ela fez assim, eu disse, tá, eu estou certo, pensei eu. E eu olhei para ele e disse assim, não pode. O líder não pode ser assim. E na minha cabeça, líder tem seus característicos, seus atributos. E você olha para eles e logo que você já identifica quem é líder, pela maneira como age, como fala, como faz as coisas, logo você identifica um líder. E eu olhava para ele e disse, não, ele não é líder. Ele era um líder, ele é o tijolo. Deus escolheu ele, e com ele Deus está construindo a igreja lá de Santa Cruz das Palmeiras. E quem sou eu para dizer, Senhor, essa construção está errada, porque ali tem um tijolo que não vale um vintém. Eu ia dizer outra coisa, não vale um vintém. Quem sou eu para dizer isso? Não, ninguém, não posso. Por isso eu pedi perdão. Já pedi perdão para ele, pedi perdão para toda a igreja, e de tempo em tempo eu digo de novo para eles. É Deus, queridos, que constrói a sua igreja e chama a ti e a mim, rachadinhos, queimadinhos, tortinhos, tijolo que ninguém ia escolher, mas ele nos chama. Defeituosos que somos,
e haja defeito. Eu estou abrindo meu coração, dizendo assim, eu fico muito, sabe assim, desesperado muitas vezes. Como que Deus construiu uma igreja assim com essas pessoas? Eu escrevo um comunicado, sim, e aí eu dou para algumas pessoas lerem antes. Sim, tá bom, tá claro? O que você entendeu? Ah, eu entendi isso. Ah, então tá bom. É isso que eu queria que entenda. Aí eu mando. Eu posto assim. Mal termino de postar, aí depois vem as perguntas. Sim. Pastor, mas é isso. Coisas que está lá no comunicado. A que hora que vai ser? A hora está lá. Mas sabe, perguntas assim. Eu digo assim, mas são os tijolos que Deus escolheu. Por mim, eu disse, não, esse não vale. Eu quero uma igreja como aquela que Luiz Cláudio canta. E eu entendo que então tem que ser o melhor do melhor, as melhores pessoas. E eu não posso sair catando na rua, desculpe o termo. Eu acho que você pode ser um bom adventista, você pode ser um bom líder, você. Não, isso não é meu papel. É Deus que traz a ti e a mim, com nossas limitações, como a minha limitação, mais do que limitação, meu defeito, de achar que então eu sei, que entendo, e que digo, não, você não pode ser líder, meu defeito, e ainda assim Deus me chama para construir a igreja. Por isso que eu gosto quando a Bíblia nos apresenta esta mensagem, diz assim, para a edificação do corpo de Cristo, e aí escolhe a todos nós, independentemente das nossas deficiências e limitações. Mas ele não para e não diz assim, e eu vou tapear com uma boa, como se diz assim, um bom acabamento. Um gesso ali, tudo bonito, e você vai ficar oculto lá e continua com teus defeitos rachadinho, queimadinho lá dentro. Não, queridos, Deus não disse isso. Porque no início do verso 12 diz, querendo o aperfeiçoamento, éramos um tijolo rachado, torto, de segunda a terceira qualidade. É Deus que vai nos transformar aqui. É essa a razão de sermos uma igreja, queridos. Aqui precisa haver transformação. Por isso que tu e eu precisamos estudar. Por isso que tu e eu precisamos envolver-nos nas atividades da igreja. São elas que nos aprimoram. Não fuja. E não estou falando aqui de ter cargo ou não. Também é isto, mas envolva-se com ações organizadas pela igreja, porque é assim que nós vamos chegar a esse aperfeiçoamento. No verso 13 diz, até que cheguemos à unidade da fé. Sabem, nunca vamos chegar a verdadeiramente estarmos unidos se nós não trabalharmos assim. Temos muitas diferenças. Me lembro de uma reunião que tivemos aqui, e a irmã começou a falar, não é? E disse assim, aí, desculpa fulano, desculpa pastor, desculpa. E falou. E está ótimo. Disse, precisava dizer. Por que isso é bom? É porque então já não há mais barreira. Agora foi dito, tá bom. Pedir desculpa daqui, um esclarecimento de lá, então tá certo, tá bom. Porque temos que nos unir. E só acontece isso quando estamos juntos, queridos. Quando interagimos, não é? Quando nos relacionamos. Igreja é essa interação constante. Precisamos disso. É isso que a Bíblia está falando. Querendo essa igreja perfeita e ideal, então precisamos chegar a essa unidade através dessas coisas. Eu não sei, eu sei que hoje estava sendo planejado um junta-panelas, não sei se está ainda em andamento. Então tá bom, não vou tirar tempo do junta-panelas agora. Mas sabiam, queridos, já é um bom começo. Porque a gente não come com inimigos, não é? A gente come com gente que ama mesmo. E por que eu digo isso? Vai que coloca um pouquinho mais de sal no teu prato ali. E a tua pressão, a sal não é problema, porque você sente salgado e diz, está salgado. Mas se você comeu isso, e se você sofre de pressão alta, vai lá para cima, não é?
e daí te dá um piripaque, e tudo foi porque uma comida salgada, vai ser assim. Ou vai que coloca uma pimenta lá, e você não gosta de pimenta. Por isso e outras razões, a gente só come com amigos. E as refeições entre amigos, elas servem para estreitar mais os laços. Porque significa assim, olha, o que está entrando no teu corpo, está entrando no meu também. Então, no passar do tempo, tu e eu, até porque comemos a mesma coisa, vamos ir sendo quase que iguais. Entende? Essa é a lógica de se comer com outros. E por isso algo, não místico, mas algo especial quando a gente come com amigos, com pessoas. Agora, quando a Bíblia fala de unidade, ele não está dizendo que alcancemos isso através de junta-panelas. A unidade se alcança através da interação e do uso das habilidades que Deus nos deu. Deus quer uma igreja assim. Por isso, até que cheguemos à unidade da fé. E diz, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. E aí ele termina dizendo, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos, entramos aqui alguns anos atrás, tijolinhos tortos, quebrados. Não sei como te enxergas, irmã Sinara, alguns anos atrás, olhando para ti. Quando eu me enxergo, irmão Toninho, quando eu me enxergo assim, alguns anos atrás, se ainda há pouco eu fiz isso lá em Santa Cruz das Palmeiras, imagina como eu era alguns anos atrás, cheio de defeitos, e que se alguém quisesse escolher para construir uma igreja modelo, bonita, jamais teria me escolhido por tudo isso que eu sou ainda. Mas é Deus que nos escolheu. Essa é a boa nova. Deus te escolheu a ti e a mim. E aí Ele quer não apenas nos tapear, nos ocultar. Ele quer que cheguemos à medida, à estatura, ao modelo perfeito que é Cristo Jesus. A igreja tem esse dever. É assim que Ele construiu esta igreja. Que Deus nos ajude a envolver-nos, a participarmos de uma igreja assim. Que Deus nos ajude a entender e sempre então colocar o melhor de nós. E nós vamos sentir-nos felizes de fazer parte de uma igreja que realmente nos traz a realização. Como dissemos no início, estava doente, agora não estou mais. Só por ter ido à casa de Deus. Perdi dinheiro nos negócios, fui mal, mas agora está tudo certo. Minha família estava se desfazendo, não, mas agora está tudo certo. E poderia haver uma lista de problemas. A igreja sempre será a casa de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, queridos. Amém. Oremos. Querido Deus, nosso bom Pai, acabamos de cantar este hino numa expressão de oração e pedindo-te, Senhor, para que Tu possas reavivar, fortalecer nossa igreja. Afinal, nós entendemos que falhos, imperfeitos como somos, Tu nos chamaste a compô-la e a edificar este corpo, esta igreja para Ti. Queremos Te pedir também, Senhor, que nos ajudes a trazer outras pessoas para esta igreja, para este corpo. Somos a única igreja aqui em Casa Branca e aqui há milhares de pessoas que ainda não Te conhecem. Alguns deles são nossos familiares, alguns deles nossos amigos, outros são nossos colegas de trabalho. E nós, Senhor, queremos compartilhar com eles também esse privilégio de muito em breve poder estar contigo nas mansões celestiais. Por essa razão, Senhor, pedimos que Tu nos ajudes neste processo de reforma do prédio, para que possamos apresentar a todos eles uma igreja que também Te represente a Ti como um Deus de amor, um Deus de poder. Dá-nos esta graça, Senhor. E ao voltarmos para os nossos lares, leva-nos em segurança, nós Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.